Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem, a gente vai dar continuidade então a esses 4 vídeos que a gente vai falar um pouco sobre filtragem para você. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre gabaritos de filtro, uma parte muito importante. No filtro de hoje a gente vai falar sobre filtro de Butterworth e depois nós vamos falar ainda sobre os filtros de Chebyshev e elíptico, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre o filtro de Butterworth, tá? O filtro de Butterworth é uma das primeiras aproximações numéricas e analíticas que foram criadas para projetos de filtro, tá? E o filtro de Butterworth ele tem características bastante interessantes, tá? Muito importantes, que vale a pena o estudo dele para servir de base para o estudo dos próximos filtros que a gente vai ter aí logo em frente, tá? Então, o filtro de Butterworth, ele é a aproximação mais simples que a gente tem, ou seja, é uma função de transferência dedicada a você conseguir atingir os seus requisitos, atingir o seu gabarito de filtro, mas de uma fórmula mais monotônica possível, ou seja, o objetivo dele é fazer com que dentro da faixa de passagem do seu filtro você tenha um espectro que é o mais plano possível dentro daquela faixa, ou seja, sem oscilações, sem ripple, tá? Aqui eu tenho o diagrama de módulo de filtros de Butterworth para várias ordens, tá? Então, ordem n igual a 1, 2, 4, 6, 8 e 10. O que a gente está observando é o seguinte, que quanto maior a ordem do filtro, mais sharp, mais aguda essa passagem entre a região de passagem e a região de rejeição, tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, o filtro de ordem 10, ele é um filtro que ele vai sair com uma faixa de frequência, né, um range de frequência muito baixo, uma transição muito estreita entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição. Entretanto, você vai precisar de um filtro de ordem 10, ou seja, é um filtro que a construção dele não é muito simples. É um filtro que você precisa colocar bastantes polos aí para ele funcionar direitinho, tá? Já o filtro com ordem 1 é aquele filtro que a região de transição dele é bem mais larga, ou seja, você vai ter um range de frequência muito grande desde o momento em que você começa a iniciar essa região de transição, né, que é o ômega P, no caso de um filtro passa-baixos, até o ômega S, que é quando efetivamente o seu filtro está fazendo aquilo que você especificou na região de rejeição, tá? Como que são alocados os polos de um filtro de Butterworth? É lógico que aqui a gente não vai entrar em detalhes a respeito da matemática envolvida, tá? Mas apenas para você ter ideia de como é que é construída a função de transferência de um filtro de Butterworth. Bom, para um filtro passa-baixas, o filtro de Butterworth ele tem apenas polos, tá? Então, lembrando que a gente vai fazer o projeto dos nossos filtros sempre usando inicialmente um filtro passa-baixas normalizado. Esse filtro passa-baixo normalizado, ele não tem zeros, ele tem apenas polos, tá? E esses polos, eles são distribuídos em torno do plano complexo, né, da seguinte forma. Eles são distribuídos em torno de uma circunferência, tá? Um círculo, tá? Cujo raio é igual ao ômega P, que é a frequência de passagem do filtro, multiplicado por 1 sobre esse epsilon. Esse epsilon está diretamente relacionado ao max do filtro, tem aquela máxima rejeição que eu aceito dentro da faixa de passagem. Então, o ômega P é a frequência de corte do filtro, passa-baixo normalizado. O epsilon é um valor que depende diretamente do Amax, ou seja, da máxima rejeição que eu admito dentro da faixa de passagem. E o raio desse círculo, onde vão estar alocados os polos, é exatamente essa operação aqui. Ômega P, que multiplica 1 sobre epsilon elevado a 1 sobre n, em que n é a ordem do filtro, tá? E aí os polos eles vão estar distribuídos aqui na parte semiplano direito, semiplano esquerdo aqui do plano S, de forma que a distância angular entre esses polos ele seja de π sobre n. π dividido pelo número de polos, né? Então eu tenho aqui π radianos, né, que seria esse semicírculo, né, dividido pelo número de polos, e eu ainda tenho uma folga aqui entre esse primeiro polo e o eixo imaginário, que é π sobre 2n, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um filtro de Butterworth de primeira ordem, esse polo ele vai estar exatamente aqui na parte real negativa. Se eu tiver 2 polos, esses polos vão estar com distância angular entre eles de 90 graus, π dividido por 2, e os outros 90 graus vai estar 45 graus do primeiro polo até o eixo imaginário positivo e 45 graus do segundo polo até o eixo complexo negativo, tá? E assim vai. Eu vou distribuindo esses polos dessa forma dentro do plano complexo, tá? E aí, uma vez que eu fiz a distribuição desses polos dentro do plano complexo, seguindo esta lógica, eu obtenho a função de transferência do filtro. Obviamente, eu vou fazer um ajuste dessa função de transferência para que ela tenha um ganho DC especificado pelo projeto, se é 0 dB mesmo, se é 1 dB, 2 dB, enfim, né? Geralmente a gente deixa 0 dB, de forma que quando eu tiver a frequência muito próxima do zero, essa frequência está passando com ganho 1 para a saída.
tá? Mas a função de transferência do filtro, ela é obtida usando esse posicionamento de polos que eu criei aqui dentro do plano S, tá? Então, a forma de calcular o filtro, ou seja, o filtro de Butterworth, ele tem equações para serem resolvidas, cujo objetivo básico é, uma vez que você estabelece para o filtro, qual que é o ômega P, frequência de passagem dele, qual que é a ordem desse filtro e qual que é o Amax que você admite nesse filtro, né, você obtém os polos que precisam ser alocados seguindo esta lógica aqui, e esses polos vão dar origem à função de transferência que te garante que você está passando dentro da região estabelecida pelo seu gabarito de filtro, tá? Bom, quais são as principais ferramentas de projeto do filtro de Butterworth? Evidentemente, e eu não vou apresentar aqui, o cálculo do filtro de Butterworth tem certas regras, tem certas equações, tem um passo a passo muito bem definido e analítico para você chegar na função de transferência do filtro, né? Eu não vou apresentar isso aqui. O que eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, são as funções que você pode usar nos principais pacotes matemáticos aí para fazer o projeto do filtro, tá? Essas funções matemáticas que estão aqui, elas têm a vantagem de fazer todo esse projeto, evidentemente, de uma forma automática, sem que você tenha que se preocupar com a matemática da coisa, né? E você também, isso permite também que você faça filtros tanto digitais quanto filtros analógicos por essas funções, tá? Mas, evidentemente, todas essas funções aqui, elas seguem a uma lógica matemática que representa, que é equivalente à alocação daqueles polos da forma como eu disse lá no plano S, tá? Bom, eu estou elencando aqui apenas duas ferramentas, o GNU Octave, né? O Octave é um programa matemático gratuito, similar ao MATLAB, tá? E o Python, que é uma das principais linguagens de programação, tá? No Octave, a gente tem a função butter, tá? De Butterworth, em que essa função, basicamente, ela vai me dar como saída B e A, que são o numerador e o denominador da função de transferência do meu filtro. Aí eu tenho butter, o que eu especifico? N, que é a ordem do filtro, e ômega C, a frequência de corte do meu filtro. Se eu não falar mais nada e colocar essa função aqui lá no Octave, ele vai projetar para mim um filtro passa-baixas digital com a ordem que eu especifiquei e com a frequência que eu especifiquei, tá? Naturalmente, eu posso também especificar o tipo de filtro, se eu quero passa alta, passa faixa, passa baixas ou rejeita faixa, né? Então eu tenho lá como colocar isso nesse tipo de filtro. E aí, obviamente, se for um filtro, por exemplo, passa baixas ou passa faixa ou rejeita faixa, eu tenho que colocar aqui no ômega C, ao invés de um valor, um vetor contendo os valores do ômega P, né? Para os dois casos, ômega P1 e ômega P2, tá? Eu também posso fazer o projeto do filtro do Butterworth da forma contínua, se eu quiser. Basta colocar um /S no final da função, ele vai interpretar que eu vou fazer o projeto do filtro, de um filtro de Butterworth contínuo, tá? Bom, no Python eu vou precisar da biblioteca CPy, né? E essa biblioteca, ela vai permitir com que eu use também a função butter, né? Então, cpy.signal.butter, né? E que eu vou ter que especificar basicamente as mesmas coisas, tá? A ordem do filtro, a frequência de corte desse filtro, o tipo de filtro, se é passa baixa, passa alta, rejeita faixa ou passa faixa, se o filtro é analógico ou digital, o tipo de saída que eu quero, se eu quero a saída como uma função de transferência, então quando eu coloco ali aquele aspas BA, eu estou falando, eu quero que você me dê o numerador e o denominador da função de transferência desse filtro. E se você tiver escolhido o filtro digital, naturalmente você pode também especificar a frequência de amostragem desse filtro digital, tá? Então, essas duas ferramentas permitem com que eu faça o projeto do filtro de uma forma muito tranquila, né? Ele me entrega um resultado bem legal, sem que eu tenha que lidar com transformação de filtro, transformação de frequência, as várias equações do filtro, enfim, tá? Bom, aqui é apenas um exemplo de projeto, né? De um filtro de Butterworth passa-baixas, né? Então, pensa que eu tenho um filtro passa-baixas tal que o Amax dele seja 1 dB, ou seja, na faixa de passagem eu admito, né, uma atenuação máxima de 1 dB. Esse filtro ele tem uma frequência de corte FP de 10 kHz. Na região de rejeição, eu preciso que haja uma rejeição de no mínimo 10 dB para todas as frequências, acima da frequência de rejeição FS igual a 15 kHz. Ache a sua função de transferência, tá? Então, neste caso, a gente pode normalizar esse filtro passa-baixas por um filtro normalizado. Essa normalização consiste em dividir todo o espectro de frequência pela frequência ômega P. Então, no meu caso aqui, o meu ômega P barra vai ficar valendo 1, e o meu ômega S barra vai ser 15 sobre 10, vai dar 1,5.
Note que tanto o ômega P barra quanto o ômega S barra são adimensionais, porque eu estou dividindo frequência por frequência. Então, a minha frequência fica ali normalizada pelo valor do ômega P, tá? E ali está estabelecido também o meu Amax e o meu Amin. Bom, esse aqui é o diagrama. Esse aqui é exatamente o gabarito de filtro que eu tenho que respeitar. O ômega P barra igual a 1, o ômega S barra igual a 1,5. O Amax ele tem que ser de no máximo 1 dB, ou seja, eu aceito no máximo uma atenuação de 1 dB dentro da faixa de passagem. E a partir da frequência de rejeição, eu tenho que ter uma rejeição de no mínimo 10 dB. E eu preciso achar a função de transferência desse filtro. Para que esse filtro atenda os requisitos colocados, quais são os requisitos? Que ele saia de ômega P1, de ômega P igual a 10 kHz e ele chegue em ômega S igual a 15 kHz, ou FP, né? FP igual a 10 kHz e FS igual a 15 kHz, ou seja, uma faixa de transição muito estreita, tá? E que na região de passagem ele tenha uma atenuação máxima de 1 dB e na região de rejeição ele tenha uma atenuação de no mínimo 10 dB. Isso força com que esse filtro ele tenha que ter uma ordem de pelo menos uma ordem 5. Ele tem que ser um filtro de quinta ordem, tá? Esse filtro de quinta ordem ele vai ter esses valores, né? Ele vai ter quatro polos, né, complexos conjugados, um polo real, e aí o filtro com esta configuração, ali o ômega P, que está ali na função de transferência, é exatamente o ômega P do seu filtro, tá? O ômega P que valeria aqui 2π vezes 10 kRad por segundo, tá? Então, usando esse ômega P nessa expressão, você vai chegar a um diagrama de função de transferência desse filtro como esse. Note que aqui está o diagrama de atenuação, né? Então, está aqui as fronteiras, exatamente as fronteiras que eu não posso violar no meu filtro. Então, 10 kHz, 1 dB, 15 kHz, 10 dB. Então, minha função de transferência tem que passar aqui dentro. Ela não pode violar essas restrições. E apenas para o filtro de quinta ordem é que essa região aqui ela não é violada. Então, a principal característica do filtro de Butterworth é essa. Ele faz com que a variação da amplitude do filtro, do módulo do filtro ao longo da frequência, ele seja bem plano, ele seja bem monotônico, né? Então, isso é muito bom, porque em não havendo ripple, você tem dentro da faixa de passagem aquelas frequências sendo atenuadas mais ou menos do mesmo jeito. E isso também é muito bom porque não muda muito a fase. Então, a fase dentro da região de passagem, ela varia de uma forma muito suave, monotônica, tá? Por outro lado, o filtro de Butterworth, para você conseguir fazer ele, em comparação aos outros filtros que a gente vai ver ainda, tá? Com a mesma faixa de transição, esse filtro vai exigir uma ordem mais alta. Ele vai ter que ser maior em termos de construção, tá? Então, você tem uma vantagem, que o filtro ele é mais suave ao longo das frequências, então o seu espectro de frequência é mais suave. Por outro lado, você tem um filtro que ele precisa de uma ordem mais alta para fazer a mesma coisa que os outros filtros vão fazer quando a gente mostrar nos próximos vídeos, tá? Então, essa é a principal característica do filtro de Butterworth. Bom, o que falta a gente ver agora? Falta ver os outros dois filtros, o filtro de Chebyshev e o filtro elíptico, tá? E aí você vai ter uma visão geral de como que esses filtros funcionam e vai ver onde que você aplica cada um deles. A gente fica por aqui, acompanhe os outros vídeos de filtro que ainda vão vir, tá bom? Um grande abraço para vocês, valeu, até mais. Tchau, tchau.